que se podem fazer aos espíritos. Capítulo 26. Observações preliminares, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, perguntas sobre o futuro, sobre existências passadas e futuras, sobre interesses morais e materiais, sorte dos espíritos, saúde, sobre as invenções e descobertas, sobre tesouros ocultos e sobre outros mundos. 286. Não seria demasiado dar mais importância à maneira de colocar as questões e ainda mais à natureza dessas questões. Duas coisas devem considerar-se nas perguntas: forma e fundo. No que se relaciona com a forma, devem ser dirigidas com clareza e precisão, evitando questões complexas. Mas há outro ponto, não menos importante, a ordem em que devem ser apresentadas. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que se encadeiem com o método a maneira de decorrer naturalmente umas às outras. Os espíritos então respondem muito mais facilmente e mais claramente que quando são colocadas ao acaso, passados sem transmissão de um objeto a outro. É por essa razão que é sempre útil prepará-las com antecedência, deixando-se para intercalar durante a sessão aquelas que surgem pelas circunstâncias. Além de a relação ser melhor, sendo feita com a cabeça repousada, esse trabalho preparatório é, como dissemos, uma espécie de evocação antecipada a qual o espírito pode ter assistido e estar disposto a responder. Notaremos que muito frequentemente o espírito responde por antecipação certas perguntas, o que prova que ele já as conhecia. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque às vezes a natureza da pergunta provoca uma resposta justa ou falsa. Há aquelas que não podem ou não devem responder por motivos que nos são desconhecidos, então é inútil insistir. Mas o que se deve evitar acima de tudo são as perguntas feitas com a finalidade de lhe opor à prova. Quando uma coisa existe, elas devem sabê-la. É precisamente porque a coisa é conhecida por todos ou que tenham meios de verificá-la e que não se dão o trabalho de responder. Essa suspeita ofende e não se obtém nada de satisfatório. Não temos todos os dias os exemplos em nosso meio? Homens superiores que têm a consciência de seu valor se divertem a responder todas as tolas questões como num exame escolar? O desejo de fazer um adepto de tal ou tal pessoa não é de modo algum para os espíritos um motivo de satisfazer vã curiosidade. Eles sabem que a convicção chega cedo ou tarde e os meios que empregam para conduzi-la são sempre aqueles que pensamos. Suponham que um homem sério, ocupado com coisas úteis e sérias, constantemente perseguido pelas infantis perguntas de uma criança, terá uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as tolices que ouvem. Isso não quer dizer que não se possa obter da parte dos espíritos ensinamentos úteis e muitos bons conselhos, mas eles respondem mais ou menos bem, segundo os conhecimentos que possuem, o interesse que merecemos de sua arte e afeição que nos tem. Enfim, segundo a finalidade que se propõe, é a utilidade que vem na coisa, mas todo o nosso pensamento se limita a crê-los mais aptos que os outros. Para nos informar sobre as suas questões desse mundo, não podem ter por nós uma profunda simpatia. Daí só farão aparições muito curtas e às vezes segundo o grau de perfeição. Testemunham seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. 287. Certas pessoas pensam que é preferível abster-se de colocar questões que convém esperar ensinamentos sem os provocar. Isso é um erro. Os espíritos dão instruções espontâneas de grande alcance aos que não podemos desprezar, mas há explicações que esperaríamos muito tempo se não as pedisse. Sem as questões que propusemos, o livro dos espíritos e dos médiuns estariam ainda por fazer, ou menos, seriam muito menos completos em uma multidão de problemas de grande importância estariam ainda para resolver. As perguntas, longe de terem inconvenientes, são de grande utilidade no ponto de vista da instrução, quando se sabe formulá-las nos limites desejados. Elas têm outra vantagem, de ajudar a desmascarar os espíritos zombeteiros, que, segundo mais pretensiosos que sábios, raramente suportam a prova de um questionário feito com lógica errada, pelas quais são levados aos seus últimos redutos.
Como os espíritos verdadeiramente superiores nada têm a temer de semelhante controle, se são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, tremendo enfrentar argumentos mais fortes, têm grande cuidado de evitá-los. Também recomendam aos médios que querem dominar e os quais querem aceitar as suas utopias de se abster de toda controvérsia a respeito dos seus ensinamentos. Se o bem compreendemos o que foi até agora nessa obra, pode-se fazer uma ideia da área na qual convém limitar as perguntas que se pode ser dirigidas aos espíritos. No entanto, para maior certeza, damos aqui as respostas sobre os principais assuntos, os quais pessoas pouco experientes geralmente estão dispostas a interrogá-los. Pessoas pouco experientes estão geralmente dispostas a interrogá-los. Perguntas simpáticas e antipáticas aos espíritos. 288, primeira questão. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Isso depende das perguntas. Os sérios respondem sempre com prazer àquelas que têm por finalidade o bem e os meios de fazê-lo avançar. Não dão atenção a perguntas fúteis. Segundo, basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito que responde. Segundo, há uma pergunta séria... Uma pergunta séria não afasta o espírito leviano? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a faz. Terceiro, quais são as perguntas particularmente antipáticas aos bons espíritos? Todas aquelas que são inúteis e que são feitas por curiosidade e prova, então não respondem e se afastam. Terceiro, há perguntas que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Não há senão aquelas que podem fazer descobrir a sua ignorância ou a sua trapaça quando procuram enganar. Fora disso, respondem a tudo sem se preocupar com a verdade. Quarto, que pensar de pessoas que não veem nas comunicações espíritas senão uma distração ou passatempo ou um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que do mesmo modo que elas querem se divertir e ficam contentes quando as enganam. Quinto, quando um espírito não responde a certas perguntas é por efeito da sua vontade ou porque um poder superior se opõe a certas revelações. Uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Quinto, insistindo, o espírito termina por responder? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir-se. Por isso, é necessário esperar quando lhe dizem para o fazer, principalmente não insistir em ter uma resposta. A insistência por uma resposta é um meio certo de ser enganado. Entendi. Sexto, todos os espíritos estão aptos a comprometer as perguntas que lhes fazem? Bem longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que lhes impede de responder bem ou mal, como acontece com os homens. Nota, em certos casos, e quando a coisa é útil, acontece que um espírito mais esclarecido vem ajudar um espírito ignorante, ele sopra o que lhe deve dizer, reconhece-se facilmente pelo contraste de certas respostas, porque frequentemente o espírito o confirma. Isso ocorre com os espíritos ignorantes de boa fé, jamais com aqueles que fingem saber. 289. Perguntas sobre o futuro. Questão 7. Os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Aí está um ponto sobre o qual insistem sempre para ter uma resposta precisa. Isso é um grande erro, porque a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se insistirem absolutamente uma resposta, ela será dada por um espírito leviano. Nós o dizemos a todo instante. Ver o livro dos espíritos, Conhecimento do Futuro, questão 868. Oitavo, não é certo, entretanto, que às vezes alguns conhecimentos futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos espíritos? Pode acontecer que o espírito preveja que coisas que julga útil fazer conhecer ou que tem a missão de fazer conhecer, mas que há que desconfiar de espíritos zombeteiros que se divirtam a fazer predições. Não é, senão, um conjunto de circunstâncias que podem julgar o grau de confiança que elas merecem. Nono, qual o gênero de predileções que se deve desconfiar mais? Todas aquelas que não têm utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas apócrifas. 10º, qual a finalidade dos espíritos que anunciar espontaneamente acontecimentos que não têm lugar? O mais frequente é para se divertir com a credulidade, de medo, de alegria que causam, depois de rirem do desapontamento. Essas predições mentirosas, entretanto, algumas vezes têm finalidade séria, é de pôr à prova aqueles
a quem são feitas, a fim de ver a maneira pela qual ela toma a coisa e a natureza dos sentimentos, bons ou maus que ela faz nascer nele. Nota: tal seria o exemplo ou anúncio do que pode lisonjear a cupidez ou a ambição, como a morte de uma pessoa e a perspectiva de uma herança. 11º. Por que os espíritos sérios, quando predizem um acontecimento, não fixam ordinariamente a data, porque não pode ou porque não querem, uma coisa e outra. Eles podem, em certos casos, predizer um acontecimento que é um aviso que dão. Quanto a precisar a época, às vezes eles não devem e às vezes eles não podem, porque eles próprios não sabem. O espírito pode prever que uma coisa terá lugar, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que não foram ainda cumpridos e que só Deus conhece. Os espíritos levianos não têm nenhum escrúpulo de enganar, indicam os dias e as horas sem se importarem com a verdade. Por isso, toda predição circunstanciada deve ser suspeita. Ainda uma vez, nossa missão é de lhes fazer progredir. Nós ajudamos tanto quanto podemos. Aquele que pede aos espíritos superiores a sabedoria nunca será enganado, mas não acreditem que percamos o nosso tempo em escutar todas as suas tolices e a lhes ler a sorte. Deixamos isso aos espíritos levianos que se divertem como crianças travessas. A providência pôs limite às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido fazer conhecer. Insistindo para ter uma resposta, expõem-se às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar a ocasião e lhe colocar as armadilhas da sua credulidade. Nota: os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Eles os veem se cumprirem um tempo que não medem como nós. Para precisar a época, será necessário identificar com nossa maneira de calcular a duração, que não julgam necessário. Daí vem a causa dos erros aparentes. 12. Não há homens dotados de uma faculdade especial que lhes fazem entrever o futuro? Sim, aquele a quem a alma se liberta da matéria. Então é o espírito que vê, e quando isso é útil, Deus permite revelar certas coisas para o bem, mas ainda não há mas ainda há entre esses muito impostores e charlatães. Essa faculdade será mais comum no futuro. Tá. Que pensar de espíritos que têm prazer em predizer a alguém a sua morte no dia e hora marcados? São os zombeteiros de mau gostos, com excesso de mau gosto, que não têm outra finalidade senão gostar do medo que causam. Não há nada para se preocupar. 14º. Como se explica certas pessoas sejam advertidas ainda por pressentimentos da época da sua morte? É o mais das vezes o seu próprio espírito que sabe nos momentos de liberdade em que conserva uma intuição ao despertar. Por isso, certas pessoas, estando preparadas, não se assustam nem se emocionam. Não veem nessa separação do corpo e da alma senão uma mudança de situação, ou se gosta mais, para ser mais comum, o abandono da roupa de pano grosseiro por uma roupa de seda fina. O medo da morte diminuirá à medida que se difundirem as crenças espíritas. 290. Pergunta sobre as existências passadas e futuras. 15. Os espíritos podem nos fazer conhecer as nossas existências passadas? Deus permite algumas vezes que sejam reveladas segundo o objetivo. Se é para edificação e instrução, elas serão verdadeiras e, nesse caso, a revelação é quase sempre feita espontaneamente de maneira inteiramente prevista, mas não para satisfazer uma vã curiosidade. 15º. Por que certos espíritos não se recusam nunca a essas espécies de revelações? São espíritos brincalhões que se divertem à sua custa. Em geral, devem olhar como falsas ou ao menos suspeitas as revelações dessa natureza que não têm um objetivo eminente ser útil. Os espíritos zombeteiros se divertem bajulando o amor próprio das pessoas com a revelação de pretensos antecedentes. Há médiuns crentes que aceitam como verdadeiro o que lhes dizem a seu respeito e não veem que no estado atual do seu espírito não justifique em nada a posição que pretendem ter ocupado. Pequena vaidade da qual se divertem os espíritos brincalhões, tanto quanto os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que eles tivessem subido em vez de descer, o que seria mais honroso. Para que se pudesse dar fé a uma espécie de revelações, seria necessário que elas fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos ou dos outros também aqueles que primeiro a fez. Então, sim, haveria razão evidente para crer.
15b. Se não pode conhecer a sua individualidade anterior, dá-se o mesmo congênero da existência que tivemos, da posição social que se ocupou, das qualidades e dos efeitos que predominaram entre nós? Não. Isso pode ser revelado porque pode tirar o proveito para a melhoria. Mas, além disso, estudando o seu presente, podem deduzir por si mesmo o seu passado. 16º. Alguma coisa de nossa existência futura pode nos ser revelada? Não. Tudo o que disserem os espíritos a esse respeito é uma brincadeira. Isso se compreende. Sua existência futura não pode ser conhecida antes, pois o reflexo da sua conduta sobre a Terra e pelas resoluções que tomar quando for espírito. Quanto menos tiver para espiar, mais feliz será. Saber onde e como será a nossa existência ainda é impossível, salvo casos raros de espíritos que estão sobre a Terra para cumprir uma missão importante, porque então sua rota é de algum modo traçado com antecedência. 291. Perguntas sobre interesses morais e materiais. 17º. Pode-se pedir conselhos aos espíritos? Sim, certamente. Os bons espíritos não se recusam nunca a ajudar os que invocam com confiança, principalmente aquilo que toca a alma, que nos repelem os hipócritas, aqueles que têm o ar de pedir luz e se comprazem nas trevas. 18º. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse privado? Algumas vezes, segundo o motivo. Isso depende daqueles a quem se dirige. Os conselhos referentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, porque se ligam a uma pessoa e se interessam ao que ela diz respeito. É o amigo confidente de seus mais secretos pensamentos. Frequentemente, os cansa com questões tão bobas que eles se afastam. Seria também absurdo de perguntar sobre coisas íntimas a espíritos que lhes são estranhos, como se dirigir ao primeiro indivíduo ao que encontrar o seu caminho. Nunca se esqueça de que a puerilidade das perguntas é incompatível com a sua superioridade dos espíritos. É necessário ter em vista as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo as simpatias pela pessoa a qual se liga. O espírito de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor. Se o próprio homem melhora. Aos semelhantes, o semelhante. 19º. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais por revelações? Podem fazer algumas vezes segundo as circunstâncias, mas seja seguro de que nunca os maus espíritos se prestam a servir a cupidez. Os maus fazem brilhar 1000 atrativos para aguilhoar a e mistifica em seguida, o levam à decepção. Saibam também que a sua prova é de sofrer tal ou tal vicissitude, seus espíritos protetores possam ajudá-lo a suportar com mais resignação. Suavizar algumas vezes, mas no interesse mesmo de seu futuro, não lhe é permitido afastá-la. É por isso que um bom pai não dá ao seu filho tudo o que deseja. Nota: nossos espíritos podem, em muitas circunstâncias, nos indicar melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzir pela mão. De outro modo, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem pedir conselhos, e isso prejudicaria nosso aperfeiçoamento. Para progredir o homem sem ter a necessidade de adquirir experiência à sua custa. Por isso, os espíritos sábios, mesmo nos aconselhando, nos deixam frequentemente com as nossas próprias forças, como um hábil professor faz por seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como nos deixam toda a responsabilidade de uma má escolha. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares, não compreender a sua missão, interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais comuns, como fazem certos médiuns. Há os que um por um sim ou por um não, pegam o lápis e pedem conselho para a ação mais simples. Essa mania denota a resteza de suas ideias. Ao mesmo tempo, ele nem tem a pretensão de que há sempre um espírito às suas ordens, não tendo outra coisa a fazer do que se ocupar de nós e dos nossos pequenos interesses. Por outro lado, é aniquilar o seu próprio julgamento e se reduzir a um papel passivo, sem proveito para a sua vida.
presente certamente prejudicial para aperfeiçoamento futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos por coisas fúteis, há menos parte dos espíritos em que se ocupam espontaneamente do que se pode chamar na rotina caseira. Eles podem ser bons, mas seguramente ainda serem bem terrestres. São ainda bem terrestres. 20º, se uma pessoa ao morrer deixa negócios embaraçados, você pode pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode também interrogá-los sobre os espíritos reais que deixou, no caso em que haveres não sejam conhecidos, se é no interesse da justiça? Você esquece